Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo encontro com o Aslan. E antes de começar, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Logo aqui abaixo do vídeo, é só clicar em inscrever-se, é bem facinho. E também você pode acionar um sininho que tem aqui embaixo para receber notificação de novos vídeos. Tá legal? Então se inscreva e compartilhe. Hoje nós vamos ler um trecho. Lembrando para vocês que é esse livro que nós estamos falando sobre ele, que são algumas reflexões em cima do livro das Crônicas de Nárnia, ok? Do C.S. Lewis. E o trecho que eu escolhi pra gente nessa tarde é do livro A Cadeira de Prata. Esse livro ele não virou um filme, então talvez a maioria não conheça, quem não leu o livro não vai conhecer. Mas eu vou ler um trechinho pra gente bem rapidinho, tá bom? É do livro A Cadeira de Prata. Eustáquio perguntou: se esta assembleia de corujas é leal e acima de qualquer suspeita, por que tem de ser tão secreta? Numa torre em escombros, na calada da noite, para que tudo isso? Pairavam diversas corujas e diziam: e onde deveríamos de fazer a nossa reunião? E quem é que faria reunião, se não na calada da noite? Você vê, explicou Pluma-Lume. A maioria das criaturas aqui em Nárnia tem hábitos pouco naturais. Fazem coisas durante o dia em plena luz do sol, quando todos deveriam estar dormindo. Resultado? À noite ficam tão cegas e estúpidas que não se arranca delas uma só palavra. É por isso que nós, as corujas, temos o bom senso de fazer assembleias nas horas razoáveis, a sós, quando desejamos falar sobre as coisas. Esse é um trecho do livro da Cadeira de Prata, em que Eustáquio está conversando, ele faz um questionamento numa reunião, está tendo uma assembleia de corujas, e ele pergunta por que é tão secreto, por que no meio da noite, escondido de todo mundo, né? Se o que eles estavam fazendo era uma coisa correta, por que tinha que ser tão escondido? E as corujas menosprezam os outros animais, acusando eles de terem padrões não naturais. Eles acordam durante o dia, fazem um monte de coisa, sendo que eles deveriam dormir à noite e ficar acordado. Dormir durante o dia e ficar acordado à noite. São muito esquisitos esses animais, são muito estúpidos, as corujas falam. E eu pensando sobre esse texto, e eu tenho percebido muito isso nos nossos dias. A gente tem aí, nessa época de quarentena, muita polêmica, não é verdade? Tem os hashtag fica em casa, os hashtag precisamos trabalhar. E aí eu tenho recebido no WhatsApp várias mensagens de afronta. As pessoas entram em guerra por opiniões diferentes. E as pessoas falam coisas sem pensar se vai machucar o outro ou não. Simplesmente porque elas entendem que o seu padrão de pensamento e conduta é o equilíbrio para todo mundo. E talvez esse trecho nos leve a pensar um pouco sobre empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro e você tentar ver a situação a partir do olhar do outro. Então, quando você fala, por exemplo, né, nessa situação, você fala assim, não pode sair de casa, tem que ficar em casa, ninguém deve sair para trabalhar, esse povo tá todo mundo errado. Mas às vezes você no conforto da sua casa tem comida, tem bebida, tem internet, tem televisão, tem tudo. Mas o outro que tá saindo de casa para trabalhar precisa trabalhar o dia inteiro para levar um alimento no final do dia para casa, porque às vezes não tem condições. E às vezes a situação é o contrário. O intuito não é falar o que tá certo e o que tá errado. Eu acredito que todo mundo tem o juízo sobre a sua própria situação. A gente deve ter todos os cuidados, mas cada um entende a sua necessidade. E o que eu queria trazer pra gente hoje é que a gente pense mais no próximo antes de se expor, para que a gente não exponha a nossa opinião e o nosso ponto de vista como uma regra a ser seguida. Eu vejo muita gente se machucando e degladiando por situações
que às vezes não tem um certo e um errado. Às vezes é uma questão de adequado, algo que seja adequado ou não, mas não que necessariamente seja certo ou errado. E as pessoas se ferem mutuamente. E a Bíblia fala que nós devemos tratar a todos com amor, com benignidade, com paciência. Não com gritaria, não com injúrias, não com essa violência, essa maledicência, que é o uso mal da nossa língua, de falar mal, de expressar mal. Olha como as corujas chamam os outros animais de estúpidos, sendo que os outros animais só seguem o ciclo natural deles, que não é noturno. Então, às vezes, a gente quer impor para as pessoas situações que para nós pode ser normal, mas que para o outro não é. E a gente deixa de respeitar o espaço e o limite do outro. Com esse trecho, nessa tarde, eu quero deixar pra gente o seguinte pensamento: o outro não é você. Você não é o outro. Aprenda a respeitar o outro. Concorde você ou não. Mas até na sua opinião, você precisa levar em consideração que você não tem o direito de machucar o próximo, tentando colocar para ele o seu ponto de vista como regra a ser seguida. O seu ponto de vista é seu ponto de vista. O meu ponto de vista é o meu ponto de vista. O único ponto de vista que pode ser colocado como regra para todos é a palavra de Deus. Essa sim é a opinião que vai regrar todas as outras, é o equilíbrio perfeito. O que está aqui não se tira nem se acrescenta. Mas no que diz respeito ao que você pensa e o que eu penso, a gente precisa ter mais tolerância e mais empatia para entender que somos diferentes, para entender que precisamos nos respeitar e para entender que a minha opinião e a sua opinião, elas devem estar submetidas ao padrão moral de excelência de Cristo. Amém? Encontro vocês no nosso próximo encontro com Aslan. Deus abençoe.